Um dos capítulos, uma das páginas mais importantes do conflito entre Israel e o povo de Gaza, na verdade o massacre que lá aconteceu a partir de um ataque covarde do Hamas. Há 2 anos isso aconteceu, era a situação que envolvia os reféns. De que forma seriam libertados, como estariam, quantos seriam libertados, quantos estariam vivos. E isso, finalmente, chegamos a um ponto. Depois de 2 anos, houve a libertação de 20 reféns vivos que estavam lá na faixa de Gaza sob o poder do Hamas. Isso é um ponto que a história vai mostrar. Essas imagens de hoje, não é, Zaidan? Talvez sejam lembradas por muitos anos de algo que já colocou mais uma página importante naquela região do planeta. Sim, Ronald, são muitos aspectos importantes, né? E distintos entre si. O fato de as famílias receberem os corpos daqueles que morreram e terem a tristeza inapagável, mas ao mesmo tempo a possibilidade de uma despedida digna, né? E, claro, a família dos que voltam vivos, receberam já os primeiros atendimentos, aqueles que estavam com a situação mais debilitada, foram levados para médicos, alguns precisarão de internação em UTI, mas é um reencontro que essas pessoas aguardaram durante 2 anos e durante esse período tinham muito receio de que o reencontro não aconteceria. O risco era imenso, é óbvio, né? Também famílias palestinas recebendo os libertados, os primeiros libertados. Afinal de contas, o acordo prevê que Israel liberte 250 pessoas que estavam condenadas, muitos dos quais condenados à prisão perpétua, e a libertação daqueles que foram detidos nos últimos 2 anos, né? E muitas mulheres, muitas crianças. E o Hamas colocou como condição inegociável que todas as mulheres e crianças que estivessem nos cárceres em Israel fossem libertadas. E também na faixa de Gaza, e também na Cisjordânia, porque alguns são da Cisjordânia, o mesmo sentimento do reencontro, o reencontro inesperado, o reencontro cuja esperança de acontecer para muitos já havia desaparecido. Então, tudo isso é importantíssimo. Também é importante que caminhões estejam indo para Gaza, levando comida, água potável, remédio, combustível, para que a água possa ser dessalinizada, a água que será, quando as coisas voltarem a algo parecido com a normalidade, a água seja dessalinizada, para que eles tenham um abastecimento permanente, não dependam apenas dessa ajuda. Mas água potável está sendo levada, comida, remédios, cobertores, roupas. Então, e claro, a interrupção, e infelizmente essa é a palavra cabível, interrupção da devastação de Gaza, porque não há garantia de que esse processo não recomece. O que há é a ideia de se estabelecer uma força internacional, inclusive com colaboração de países da região, países árabes, talvez até com a colaboração da Turquia, ou seja, um país não árabe, mas que colaboraria, e com a colaboração de europeus e também dos Estados Unidos. É fundamental que haja a participação da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho na distribuição de ajuda, já que aqueles que estavam responsáveis pela distribuição, na verdade, participavam de uma armadilha, né? Nós vimos muita gente que se dirigia aos locais de distribuição de alimentos e era abatida, era morta, quando estava ali apenas para buscar alimento. Então, é muito importante a participação da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. E a paralisação da devastação, da matança, ela é extraordinária, é imprescindível que isso ocorra agora. Mas sempre é bom ressaltar, né,
que as causas não foram nem sequer tocadas por esse plano do Trump. Não é um plano de paz, é um plano de suspensão e a promessa de reconstrução de Gaza. E ainda que essa reconstrução, de fato, seja realizada, ela não significa a remoção das causas. Essas causas, para ficarmos só na história recente, ela tem... ela já dura 87 anos essa história, e as causas são profundas, muito profundas. Você tem os habitantes de Gaza e da Cisjordânia como não cidadãos. Eles não pertencem a país algum. Eles não têm cidadania em Israel, eles não têm cidadania em lugar algum. Eles não votam, eles não têm assistência pública de saúde, educação pública. Então, as causas continuam lá. E a questão do Estado palestino, que, na verdade, hoje só se pode trabalhar com a ideia de um Estado binacional, né? De judeus e palestinos, mas que não é realizável, pelo menos não será nos próximos anos, né? Então, as causas, elas darão as caras outra vez e provocarão novas crises. É bom que isso fique bem claro, né, Ronald? Em discurso lá no parlamento de Israel, Donald Trump exaltou a atuação, claro, a atuação americana para a construção desse acordo. Ele foi interrompido algumas vezes por aplausos, por protestos, mas ele usou uma expressão dizendo que o cessar-fogo é o fim da era de mortes e terror na região. Vamos ouvi-lo. Isso não é somente o fim da guerra, é o fim da era de morte e o começo da era de esperança e fé. É o começo de uma harmonia para Israel e todas as nações que deve ser uma região magnífica. Eu acredito realmente nisso. É também o início de um novo Oriente Médio. Houve quem tivesse que ter sido colocado para fora durante essa fala, ou parte da fala do Trump foi colocado ali para fora do mesmo ambiente. Sem a presença do Benjamin Netanyahu, ele assinou esse acordo de paz numa cúpula lá no Egito, e ele quer que o representante do Egito ele seja um dos como é que eu posso dizer, um dos administradores de Gaza, viu, o Zaidan? Pediu para que ele fizesse parte desse processo. De um consórcio colonial, né? Isso é um consórcio colonial. E, afinal de contas, os palestinos não administrarão a sua própria região. É um consórcio colonial e, obviamente, haverá a participação de países árabes, e o Trump tenta fazer renascer o Acordo de Abraão, e que tem como principal objetivo um acordo de paz e de reconhecimento mútuo entre Israel e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita não aderiu ainda aos Acordos de Abraão, mas os Emirados Árabes não teriam aderido sem a concordância da Arábia Saudita, né? Então, a Arábia Saudita e Israel, esse é o grande objetivo, né? Que haja um acordo entre a Arábia Saudita e Israel. A Arábia Saudita não aderiu, mas concordou com a adesão de países que têm uma clara influência de Riad, que sofrem influência de Riad. O Trump, ele fala que é o fim de uma era. Gostaríamos muito que fosse, né? Ele diz que é uma região maravilhosa. Não há região como aquela, ela é maravilhosa. Ela é incomparável por tudo que ela representa, por tudo que ela é. Não há região igual no mundo. Ela realmente é maravilhosa. O problema é político. Há um problema político seríssimo. E a causa não é religiosa, a causa é política. Então, essas causas, repito, não foram removidas, né? A causa política, a causa econômica. E aquilo que o governo de Israel tenta fazer, que é apresentar-se como a representação
inequívoca dos judeus no mundo. Isso não é verdade. Há, inclusive, movimentos de rabinos, movimentos fortes, inclusive com presença importante nos Estados Unidos, e esses movimentos são radicalmente contrários ao governo de Netanyahu. Denunciam o governo de Netanyahu e não aceitam que o Netanyahu se apresente como aquele que representa os interesses dos judeus no mundo. Então há muitas causas, né, para essas crises todas e, repito, elas não foram removidas. E então haverá esse consórcio. Provavelmente o Sisi vai querer participar, o Bin Salman da Arábia Saudita, o Sisi do Egito, o rei Abdullah da Jordânia, mas os palestinos estarão alijados, né, dessa administração. E há a questão da Cisjordânia, que não é tocada, apesar daquela promessa do Trump de que Israel não irá anexar a Cisjordânia. Mas isso também, por enquanto, é apenas uma promessa, o acordo não toca na questão da Cisjordânia. Zaidan, eu fico imaginando que depois de tudo o que aconteceu, ninguém vai dormir tranquilo, pelo menos por enquanto, com a possibilidade de não ter nenhum míssil caindo em Gaza ou algum tipo de resposta do Hamas, enfim. Mas todo mundo está apostando que neste momento, as coisas estão controladas. A questão dos reféns, a questão dos presos palestinos, porque agora tem uma devolutiva de Israel e que envolve uma lista que talvez não seja atendida na integralidade, mas tem alguns membros ali, como você destacou, com prisão perpétua e que deveriam ser libertados. Aí a gente pode ter algum tipo de preocupação maior na medida em que isso não acontecer dentro da expectativa do Hamas, isso possa reacender algo de uma maneira mais rápida do que se imagina? E há a questão da garantia dada pelo Hamas de que o desarmamento não está em questão. E o desarmamento é uma das partes do plano, o desarmamento do Hamas. Então, aí você já tem um foco de tensão, de cara, né? E, claro, há muitos ali que estão sendo libertados que nem são do Hamas, né? São mais ligados à história da OLP, do Fatah, e são mais ligados à Cisjordânia do que a Gaza, mas que são lideranças políticas reconhecidas pelos palestinos também na faixa de Gaza e também pelo Jihad Islâmico e pelo Hamas. Então, entre os libertados estão lideranças políticas importantes, que não estão ligadas historicamente ao Hamas, mas que também não gostam da liderança de Mahmoud Abbas, que é visto como alguém que muitas e muitas vezes faz um silêncio que é conivente com as ações de Israel e com a realidade dos palestinos, né? Há muitos problemas prontos para virem à tona. Ninguém deve se surpreender se eles aparecerem rapidamente, se eles virem rapidamente à tona, Ronald.